Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Preste atenção na palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amém, estamos vendo aqui a vida de um verdadeiro cristão. Estamos vendo aqui um versículo que fala da vida de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira serva de Deus, né? Alguém que tem a presença de Deus, alguém que tem a presença do Senhor Jesus Cristo, alguém que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa que se nega, ele é uma pessoa que se renuncia, porque a palavra fala no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, mas nós que somos fortes, ou seja, a palavra de Deus, ela considera, porque realmente é verdade, é fato, né? O homem de Deus, aquele que serve a Deus, ele é uma pessoa forte, né? Nós que somos fortes. A palavra fala bem no comecinho da frase da palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, mas nós que somos fortes, né? Tá falando daqueles que têm ministério, né? Nós que somos fortes, né? Tá falando daquele que tem ministério, daquele que tem uma vida de oração com Deus, né? A partir do momento que você já passa a falar da palavra de Deus, você passa a orar, né? Passa a ter intimidade com Deus, passa a se relacionar com Deus, você se torna uma pessoa forte, porque você está com o Criador dentro de você, você está com o Filho dentro de você, com o Senhor Jesus Cristo dentro de você, você está com a presença do Espírito Santo de Deus, então você é uma pessoa forte. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar a fraqueza dos fracos, né? Porque tem pessoas que são fracas. A Bíblia fala, ela está falando claramente isso, né? Devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar nós mesmos. Fracos são aqueles que muitas vezes não conseguem vencer o seu pecado. Fracos são aqueles que muitas vezes não conseguem vencer a sua iniquidade, né? Então a palavra fala, né? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, nós não devemos, né, julgar essa pessoa, né? Não devemos condenar essa pessoa, não devemos discriminar essa pessoa, mas nós devemos ajudar a ela a vencer a sua fraqueza. Amém? Você deve ajudar ela a vencer a sua dificuldade em vencer o pecado, em vencer a iniquidade. Conforme o livro de João, vou interpretar corretamente para você os versículos, né, sem nenhuma distorção bíblica. Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Então você deve se renunciar, se negar pelo seu próximo,
pelo seu semelhante, né, em todas as suas necessidades, em todas as suas dificuldades, isso é em todas as áreas, isso é em todas as situações, amém? Glória a Deus, né, aonde ele tem necessidade, aonde ele é fraco, aonde ele está precisando da tua ajuda, aonde ele está precisando do teu apoio, né, você deve se negar a si mesmo, né, e ajudar o seu irmão, ajudar a sua irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também um versículo que nós vamos meditar também é livro de João, capítulo 15, versículo 12. Livro de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, Cristo, né, o Filho do Altíssimo falando, o Filho do Senhor Jeová falando. Então, ele fala assim, ó, ele fala o seguinte: o meu mandamento é este, o meu mandamento é este, Cristo falando, o Senhor Jesus Cristo falando, o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus aplica um ensinamento que nós devemos amar uns aos outros da mesma forma que Jesus, né, da mesma forma a qual o Senhor Jesus Cristo nos amou. E qual foi a forma que Jesus Cristo nos amou? Vamos meditar e refletir e aprender um pouco sobre essa forma que Jesus nos amou. Qual foi a forma que Jesus nos amou? Eu vejo o amor de Cristo, né, naquela mulher que eu comentei na pregação de quarta-feira passada, da mulher adúltera. Ali eu vejo o amor de Jesus, né, por ter perdoado, né, ele perdoou aquela mulher por ter cometido adultério, ele perdoou aquela mulher, né, e o fato de você perdoar é amor. Quando você perdoa uma pessoa, né, quando você perdoa alguém, você está passando amor para aquela pessoa, você está demonstrando amor por aquela pessoa, né? O amor é o ato de você perdoar. Isso é o amor. O amor é o ato de você perdoar. O amor é o ato de você liberar o perdão. Então, qual foi a forma que Jesus nos amou? Jesus nos amou perdoando os adultérios. Jesus nos amou perdoando, né, os nossos pecados, as nossas iniquidades, conforme os pecados que a Bíblia fala, né, que é o adultério, a fornicação, né, a idolatria, a avareza, que é o amor ao dinheiro, né, a idolatria, que é criar outros deuses que não seja o Deus vivo, o Senhor Jeová, que não seja o Filho, o Senhor Jesus Cristo, né, imagens de esculturas, né, artistas famosos, né, pessoas conhecidas, pessoas populares. Então ele nos perdoou os nossos pecados, ele nos amou e liberou perdão para nós, né? E ele não mostrou somente o amor perdoando, né? Mas ele morreu por nós na cruz, né? O amor dele foi muito mais além do que perdoar. O amor dele foi muito mais além disso, né? O amor dele foi muito mais também para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, para salvar a nossa alma, para salvar, né, da condenação eterna, né? E Jesus Cristo, ele amou as pessoas, perdoando as pessoas, curando as pessoas das suas enfermidades, operando milagres na vida das pessoas, né? Jesus ensinou as pessoas a dividir o pão, a dividir o alimento. Você tem feito isso?
Você tem dividido o alimento que você compra para sua família para algum necessitado? Ou você tem procurado vender para ganhar algum lucro, alguma renda? Né? Nós não devemos deixar de alcançar um alimento, né? De alcançar uma ajuda à pessoa que necessita. Amém? Então isso é amor. Amor é quando você ajuda as pessoas da mesma forma que Jesus Cristo ajudou. Amém? Então, veja bem, né? Jesus deu um exemplo lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ver, amar as pessoas da forma que o Senhor Jesus Cristo amou. Estava Jesus com os seus discípulos, né? E uma grande multidão, né? E só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tinha somente 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos, né? Senhor, como faremos para alimentar toda esta multidão, se aqui só tem 5 pães e 2 peixinhos, né? Jesus, com amor àquelas pessoas, né, vendo aquelas pessoas com fome, ele pegou, né, ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, né, e deu para toda aquela multidão comer, e ainda sobrou muitos peixes e ainda sobrou muitos pães, né? Então, o mandamento é este, né? O meu mandamento, Cristo falando, o Senhor Jesus Cristo falando, o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Hoje existe o dízimo e oferta, é para manter a obra de Deus. Então a igreja, ela tem que arrecadar dízimo e oferta para manter a igreja a obra de Deus. Mas quando fora isso, às vezes começa a colocar alimentos para vender, né? Biblicamente falando, a Bíblia condena, né? Quando começa a vender alimento dentro da igreja, né? Quando começa a vender essas coisas dentro da igreja, a Bíblia condena, porque isso não é uma atitude cristã, não é um ato cristão. Eu estou falando aqui por dentro da palavra de Deus. Vamos prestar bem atenção para você ver, né, como eu estou falando da palavra de Deus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se uma igreja, ela já tem um meio de arrecadação, a igreja, ela já tem um meio de arrecadação, que é o dízimo e oferta. Deus já estabeleceu na Bíblia, Deus já estabeleceu na sua palavra somente dízimo, né, e oferta para arrecadar dos fiéis. Mas a partir do momento que a igreja às vezes fica gananciosa, começa a colocar alimentos para vender, aí já entra, né, numa área que já é contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, porque o alimento dentro da igreja, ele é para ser dividido entre os fiéis, não é para ser cobrado o alimento, ele é para ser dividido. A igreja tem que desejar no seu coração, né? A verdadeira igreja de Cristo é assim, né? A verdadeira igreja de Cristo, estou falando aqui da verdadeira igreja de Cristo, né? A verdadeira igreja de Cristo é o que nós estamos falando aqui, amém? Então a verdadeira igreja de Cristo, ela, se colocar alimento dentro da igreja, né? Ela, seja o seu líder, o pastor, ele vai desejar com alegria e com gozo do Espírito Santo de Deus no seu coração, né? Já teve dízimo arrecadado, já teve oferta arrecadada. Então vamos ter um momento de confraternização, né? Vamos ter um momento de confraternização, um momento, né, de comunhão. Eu estou falando pelo Espírito de Deus aqui, irmãos, né? Estou falando pelo Espírito de Deus aqui. Vamos ter um momento de confraternização entre os irmãos. Vai ser bacana a gente bater um papo com os irmãos, compartilhar um alimento com os irmãos, compartilhar um refrizinho com os irmãos, né? Ter esse momento para se alegrar.
né? Porque quando estavam lá no mundo se alegrava, fumando cigarro, bebendo cerveja, né? Bebendo samba, bebendo vinho. Aí entre, né, os incrédulos, entre os ímpios, né, tinha um momento de comunhão. Agora, quando é a igreja de Cristo, tem que cobrar, tem que vender, né? Então isso fica ridículo para a igreja, isso fica feio para a igreja, é um mau exemplo dentro da igreja, é um mau exemplo para as almas, é um mau exemplo para as pessoas, porque quem vem de fora, quem vem do mundo para dentro da igreja, ele tem que ver algo diferente lá do mundo. Ele tem que ver que a igreja de Cristo, ela é diferente do mundo, né? Porque Deus já estabeleceu na Bíblia, Deus já estabeleceu nas Escrituras Sagradas para arrecadar somente dízimo e oferta. Isso é bíblico, isso é ensinamento bíblico, é uma ordenança bíblica. Agora, a partir do momento quando começa a colocar alimentos, né, da igreja, isso vindo da igreja, da liderança da igreja, colocar alimento para vender dentro da igreja, isso é contra a palavra de Deus. Isso é contra os ensinamentos da palavra de Deus, né? Então, o pastor ele tem que desejar no seu coração, né? Diz, a igreja já arrecadou legal esse mês, vai dar para comprar uns salgados, né? Vai dar para fazer uns enroladinhos, uns pastéis, né? Uns bolinhos, comprar alguns refrigerantes e vamos convidar os irmãos para quando terminar o culto, não vão embora, né? Mas vamos bater um papo, né? Vamos conversar, vamos falar das coisas de Deus, vai ter um salgadinho no final do culto para nós comer, vai ter um refrizinho no final do culto para nós tomar. Isso é igreja primitiva, isso é cristianismo, isso é a verdadeira igreja de Cristo. Vocês sabem que eu prego o cristianismo verdadeiro, o cristianismo original, o cristianismo puro, o que era, né, que hoje foi adulterado, porque hoje a igreja entrou num sistema social e político, né? Hoje a igreja entrou, presta atenção, hoje a igreja entrou num sistema social e político. Hoje a igreja precisa compactuar com a política. Hoje a igreja precisa compactuar com o sistema do mundo para inibir, para poder inibir, preste atenção, eu só falo a verdade, vocês me conhecem, para inibir a perseguição da igreja, né? Para a igreja de Cristo dos dias atuais não serem perseguidas, né, pelo governo, né? A igreja ela já está compactuada com o sistema político e social. A igreja de hoje em dia ela está coligada com o mundo. A igreja de hoje em dia ela está coligada com o sistema do mundo. Então, como eu disse, a igreja dos dias atuais ela está coligada com o sistema político e social para não haver perseguição, para a igreja não haver perseguição e poder estar de porta aberta tranquilamente. Então essa eu prego aqui, é o cristianismo verdadeiro, o cristianismo raiz, o cristianismo puro por dentro da palavra de Deus, à luz das escrituras sagradas, né, conforme a palavra de Deus ensina. E Cristo falou, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não encontrei na Bíblia Jesus, né, vendendo alimento para o povo que seguia ele, né? Mas ele sempre disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Deus sempre, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que o dízimo e a oferta é da manutenção da igreja de Cristo. Agora, quando a igreja começa a colocar salgados e bolos para vender, ela está indo contra a palavra de Deus. Ela está indo contra o que o Senhor Jesus Cristo ensina. Ela está indo contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas nós não devemos compactuar com isso. Amém, amados do Senhor Jesus Cristo? Mas nós devemos cumprir Mateus capítulo 25, versículo 35, versículo 40.
Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 35, versículo 40. Porque tive fome, né, e destes-me de comer, né, e tive sede, né. Deus está me revelando uns pensamentos aqui. Irmãos, agora teve pessoas que o Espírito me mostra, né, o Espírito de Deus me mostra, que falaram e pensaram, pastores, foi pastor, né, que diz que igreja não é casa de bebida, não é lugar de comer, não é lugar de jantar. Mas então como é que vende salgado no final do culto? Como é que vende comida no final do culto? Né, o que está sendo pregado aqui é para no final do culto, encerrou o culto do Senhor, durante o andamento do culto do Senhor deve ser respeitado, né, deve ser reverenciado. Mas no final encerrou, no final não pode ser cobrado o alimento, porque já há arrecadamento na área do dízimo e na área das ofertas, né? Então não pode, né, ser vendido, mas a igreja deve pagar pelos lanches, a igreja deve pagar pelos refrigerantes e convidar a igreja para ter comunhão no final, para ter confraternização no final entre irmãos em Cristo. E eu vou pregar sempre essas verdades. Eu sempre vou pregar a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E fala aqui, ó, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estivesse na prisão e foste me ver, né? Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando que te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, né? E respondendo o rei, ou seja, respondendo o Senhor Jeová, respondendo o Senhor Jesus Cristo, né? Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, né? Pequeninos irmãos, quando Jesus fala meus pequeninos irmãos, são pessoas simples e são pessoas humildes, porque Deus só considera quem é simples, quem é humilde, né? E quem tem amor. Não é quem fala de amor e não pratica amor, né? Mas quem é humilde, quem realmente pratica, quem realmente é cristão, quem realmente faz a diferença. Porque eu, que nem eu vou, como eu sempre falo nas pregações, eu prego uma pregação dessa de uma grande responsabilidade. A responsabilidade maior ainda vai ser que eu vou ter que viver, que eu vou ter que praticar. Porque não adianta nós pregar a palavra de Deus e não viver. Então não prega. Se acha que não vai ver, não adianta subir em cima de um altar, pegar um microfone, dar rajada de língua estranha, pular, sapatear, fazer um gritedo, né? Pular, sapatear, se espernear, né? Fazer essa barulheira toda, né? E depois não praticar, depois não viver. Aí depois vai lá, prega, fala em mistério, dá rajada, né? Falar em mistério é dar rajada de língua estranha, né? Faz aquele estrondo, chega a estremecer a igreja. Aí passa pelo irmão, não dá nem a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma frieza tamanha, é uma frieza tão grande que não consegue nem chegar perto do irmão, não consegue nem apertar na mão do irmão, não consegue nem gostar do irmão, né? Não consegue amar, não consegue gostar, mas é pregador de agenda, né? Vai para cima do altar, pega o microfone, é rajada de língua estranha, é estrondo, é gritedo, é pulaiada, é sapateada, né? Aí quando sai dali, né? Mal dá uma olhada pro irmão de atravessado, né? Não consegue nem dar um abraço no irmão, né?
É uma frieza tamanha. É gelado, é morto. Só sabe fazer fogo de palha na hora que prega. Mas quando é para vir no irmão, enquanto o irmão na rua, faz esse fogo de palha na rua, né? Acende essa chama no coração na rua. Dá glória a Deus na rua. Glorifica o Senhor Jesus Cristo na rua. Diga: ô meu irmão, como é que tá, meu amado, abençoado, homem de Deus, mulher de Deus? Não adianta fazer todo esse barulho dentro da igreja se na rua não consegue fazer nada. Se na rua não consegue ter nenhuma atitude cristã. Na rua não consegue nem ter uma atitude de amor. Na rua não consegue ter nenhuma atitude de compaixão, de misericórdia. Nós estamos cansados de pregar que não adianta ser crente só dentro da igreja. Não adianta ser crente só de microfone. Nós temos que praticar isso na convivência, no dia a dia, na rua, no trabalho. Aonde você estiver, você tem que ser essa chama. Você tem que ser esse fogo. Não adianta só fogo em cima do altar. Não adianta só fogo dentro da igreja. Tem que ter fogo na rua. Tem que ter rajada na rua. Tem que ser homem de Deus na rua. Tem que ser mulher de Deus na rua. Tem que ser cristão, cristã na rua. Quando vê teu irmão, tem que correr, dar um abraço nele. Quando vê o teu irmão, ô abençoado, ô glória. Não é só glória a Deus, aleluia, em cima do altar. Eita glória, tá forte o manto. Não, é na rua, meu irmão. Não adianta só chame fogo no altar, barulho dentro da igreja. Não adianta, depois tu passa pelo teu irmão, tu tá uma geladeira tremenda. Tu tá que é um gelo só, não consegue dar paz pro irmão. Não consegue ir lá para pegar na mão do irmão, não consegue dar um abraço no irmão. Não consegue amar o irmão. Não adianta só barulho dentro da igreja, tem que fazer barulho na rua também. Te alegra na rua quando tu encontrar teu irmão na rua. Seja um homem de Deus na rua. Em todos os lugares seja feliz com Cristo. Seja alegre com Cristo. Se maravilhe com Cristo. O Senhor Jeová não está só dentro do teu ministério. O Senhor Jeová não está só dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus não está só dentro da igreja. Ele tem que estar contigo, ele tem que andar contigo na rua. Ele tem que andar contigo no teu trabalho. Ele tem que andar contigo aonde você for, aonde você andar. Você tem que estar com a chama do Senhor Jeová acesa dentro de ti. A chama do Senhor Jesus Cristo acesa dentro de ti. A chama do Espírito Santo de Deus acesa dentro de ti. Eu não posso ser homem de Deus só aqui no rádio. Eu não posso ser homem de Deus só na igreja. Eu tenho que ser homem de Deus na rua. Eu tenho que ser homem de Deus quando eu cruzar pelo meu irmão na rua. Quando eu cruzar com meu irmão em Cristo na rua. Te desperta, homem de Deus, desperta, mulher. Amém? Não precisa ter vergonha do teu irmão em Cristo. O porquê dessa vergonha? O porquê dessa timidez? Você tem o Espírito de Deus. Você é homem de Deus, mulher de Deus. Você tem o Senhor na sua vida. Você tem Deus na sua vida. Você tem Cristo na sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Seja feliz, seja alegre. Não olha também para a luta, não olha para a dificuldade, não olha para o problema, não olha para a guerra, para as batalhas. Deus é contigo, o Senhor é contigo. O Senhor Jeová é conosco em todos os lugares. O Senhor Jesus Cristo é conosco em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus é conosco em todos os lugares. Amém, glória a Deus, aleluia.
Louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não me valorize só quando eu posso te dar algum dinheiro. Não me valorize porque você não está sendo cristão. Se você me valorizar só porque eu te dou algum lucro, algum dinheiro, você não é cristão. Se você me valorizar somente porque eu posso te beneficiar em alguma coisa, você não estará sendo cristão. O teu interesse em mim tem que ser por me amar minha alma. O seu interesse deve ser, não, eu amo a alma dele, eu sou um cristão. A minha atitude é amar ele, é perdoar ele, é orar por ele, é ajudar ele, é estender a mão. É não fazer nada por interesse, não é fazer por nada em troca. Os cristãos da autoridade, né, se é que dá para chamar de cristão, precisam se converter. Porque não deve ser por interesse. Não deve ser, o cristão não faz por querer algo em troca, o cristão faz por amor. O cristão faz porque ele tem a presença do Senhor Jeová. Ele faz por amor porque ele tem a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele faz por amor porque ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque ele é homem de Deus, porque ela é mulher de Deus. Nós precisamos nos converter verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo e saber o que é viver um verdadeiro cristianismo. E desconectar a igreja desse sistema mundano. Tirar coisas que hoje é um sistema dentro da igreja que ninguém combate mais. E os únicos que estão combatendo estão tentando matar. Estão tentando tirar de linha porque são instrumentos de Satanás. Porque quem é instrumento do Senhor Jeová me apoia nas minhas pregações. Quem é instrumento do Senhor Jesus Cristo me apoia nas minhas pregações. Quem verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus me apoia nas minhas pregações. Em pregar a verdade que o Espírito de Deus quer. E hoje a igreja de hoje se levanta contra os profetas que pregam a verdade, porque estão corrompidas num sistema de lama sujo, uma podridão mundana. E se levantam contra os profetas da verdade. Fazem de tudo para parar os profetas que Deus levantou para pregar a verdade. Porque estão corrompidos, porque estão atolados na lama. O cristão não pode viver só por interesse. Vai me beneficiar no quê? O que eu vou ganhar contigo? Irmão, isso é terrível, irmão. Isso é horrível, é ridículo. Para quem é cristão, para quem confessa o nome de Cristo nos lábios, para quem serve a Deus, para quem faz a obra de Deus. O cristão, ele deve fazer tudo por amor, sem querer nada em troca. A palavra de Deus já estabeleceu aqui, né, dízimo, ofertas, contribuição, que a gente pede já para fazer a obra de Deus. Deus já deu isso para nós fazer. E hoje as igrejas de hoje estão tentando matar os profetas. As igrejas atuais estão matando os profetas da verdade. Estão se levantando, não apoio de jeito nenhum os profetas que pregam a verdade. A igreja de hoje está fazendo de tudo para matar.
Hoje as igrejas só pegam aquilo que beneficia em alguma coisa. Tem igreja que leva os malandrão, que revelam identidade, que revelam RG, né? CPF, porque tem um aplicativo, se eu tiver teu número, eu sei tudo da tua vida, tudo. Se eu quisesse fazer isso, eu faria também. Eu falo mesmo. Se eu quisesse ganhar dinheiro revelando, eu poderia ganhar fortunas. Eu revelaria o teu nome do teu bisavô, do teu tataravô. Eu revelaria o nome dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. Eu revelaria tudo para você. Até quando a igreja vai nesse sistema corrupto? Até quando a igreja vai só pegar aquilo que beneficia na área financeira? As igrejas corruptas levam esses abençoados porque enche uma igreja, lota uma igreja e a arrecadação é grande, é enorme. Irmãos, nós precisamos defender os profetas de Deus, aqueles que pregam a verdade, aqueles que pregam para a pessoa mudar de vida, para a pessoa se libertar do seu pecado, para a pessoa sair da imundícia, da lama, da podridão, para a pessoa ir morar no céu com o Senhor Jeová, para a pessoa ir morar no céu com o Senhor Jesus Cristo, para a pessoa quando partir dessa vida, quando partir dessa terra, ela ter direito a uma eternidade com o Senhor, amados do Senhor Jesus Cristo. E hoje em dia todo mundo corre para o lado que beneficia, porque o lado que beneficia é permanecer no adultério, o lado que beneficia é permanecer na fornicação, na idolatria, no alcoolismo, na prostituição, na homossexualidade, aonde só vem revelação de bênção, aonde só vem coisa boa. É o que beneficia, o que interessa é somente aonde vem coisa boa. Coisa boa é você se arrepender. Coisa boa é você abandonar o adultério. Coisa boa é você abandonar a fornicação. Coisa boa é você abandonar o alcoolismo. Coisa boa, maravilhosa é sair da lama. Coisa boa, maravilhosa é sair da podridão. Coisa boa, maravilhosa é não ir para o inferno. Isso é coisa boa, maravilhosa. Defenda os profetas da verdade. Apoia, ora por nós. Porque é um sistema corrompido dentro da igreja, tentando matar nós, tirar nós das oportunidades para nós não pregar mais. O diabo usa essas pessoas para nós não pregar mais. Porque esse mundo jaz nos malignos, esse mundo jaz nas trevas. E se você que se titula um verdadeiro cristão, não defender e não proteger os profetas da verdade com a sua oração, eu preciso também do seu apoio. Não adianta eu me matar fazendo campanha e você não ora por mim. Você não me ajudar, eu só estou de pé aqui ainda na rádio porque eu estou me matando que nem louco, fazendo campanha de oração. Porque o que a gente que prega a verdade sente é um mundo desabando em cima de nós. Porque o mundo só quer viver no comandismo. As igrejas de hoje em dia só querem viver ostentando. Muitos hoje em dia só têm igreja para poder ter uma vida boa. Mas não amam as almas. Quem ama a alma prega a verdade e não passa a mão por cima de pecado. Eu é que amo almas. Ah, mas é duro, que amor é esse? É a verdade que te liberta, meu irmão.
Ah, mas a palavra é dura, mas é a verdade que vai te levar para o céu, vai te tirar da lama, vai te tirar da podridão. É a verdade que não vai permitir que você passe toda a tua eternidade gritando e berrando que nem cabrito. Aqui tem recursos, né? Que quando você se queima, você pode ir a um hospital, fazer curativo, né? Fazer raspagem, né? Pode fazer um monte de procedimento, né? Para sair a dor daquela queimadura. Tem recursos aqui na terra, mas lá no inferno não tem. Lá no inferno não tem hospital, não tem UPA. Aqui tem recurso ainda, mas lá no inferno não vai ter recurso, meu irmão. Então nós temos que ouvir, é agora. E se levantar contra essa malandragem aí. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a palavra de Deus no seu coração e não se corrompa. Amém? Para encerrar aqui, ó, Filipenses 2:4, né? Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Glória a Deus. Pensei em falar algumas coisas aqui, mas não. O Espírito disse que não. Glória a Deus, louvado, adorado e exaltado seja o santo e maravilhoso. Eu só falo o que o Espírito manda, irmãos. Eu tenho controle aqui. É Ele que autoriza o que eu devo falar e o que eu não devo falar. Ele sabe os limites. Eu só prego o que o Senhor manda falar. Eu só falo o que o Senhor manda eu falar. E tudo que eu falo é pela autorização de Deus. É pela autorização do Espírito Santo de Deus. São palavras que Ele fala na minha boca. E eu não vou estar usando o nome de Deus em vão. Eu tenho temor enquanto no que eu prego. Eu sei que eu vou ser cobrado das minhas pregações, mas elas são verdadeiras. As palavras são verdadeiras. Nunca em nenhum momento numa pregação em minha eu enganei ninguém ou menti para alguém. Graças a Deus a minha consciência está tranquila, porque eu tenho temor, eu não quero que a minha alma vá para o inferno. De Deus dizer, tu profetizou o que eu não profetizei, tu falou o que eu não falei, tu revelou o que eu não revelei. E todas as vezes que eu revelei, aconteceu. E todas as vezes que eu profetizei, aconteceu. Mas se eu não tiver 100% certeza que é de Deus, Ele falando comigo, se eu não tiver 100% certeza que é o Espírito Santo de Deus me mostrando, me revelando, eu fico quieto. Mas hoje se perdeu o temor. Se perdeu o temor porque a ganância dominou o coração do homem. A própria ganância enraizada no coração tira o temor. Porque daí a pessoa só consegue ver carro. Eu quero um carrão para me dirigir, né? Andar bem confortável, né? Vai levantar um dinheiro bom na conta. Vai dar para comprar um sítiozinho. Isso aí tá dando dinheiro. Isso tá dando dinheiro, isso dá dinheiro. Isso é a ganância. Porque daí a pessoa só consegue ver ela, né? Aí a pessoa, no fundo, tem muitos que são incrédulos, não acreditam. O Espírito me revela, né? Me mostra aqui. Tem muitas pessoas que no fundo, eles não acreditam no cristianismo, que é um Deus vivo, que isso aqui que a gente faz é verdadeiro. Mas eu sei porque eu já ressuscitei morto com as minhas mãos. E eu conheço o Deus que eu sirvo, que é um Deus vivo e verdadeiro. Mas muitos são incrédulos, sabia? Eles são incrédulos, eles não acreditam, são ateus. Mas eles pegam, vou pegar esse negócio de crente, eu vou pegar esse negócio de cristão, ninguém fala a verdade que nem eu, irmãos. Eu vou pegar esse negócio de cristão, de ser crente, isso aí dá dinheiro.
Por isso que você vê que tem muitos escândalos aí, porque são esses incrédulos que fingem ser o que não são, que se passam por crente, que se passam por pastores, né? Mas você vai conhecer os verdadeiros frutos. Se quiser saber sobre qualquer coisa, eu tenho resposta na Bíblia, né? É os frutos, irmãos. É os frutos, conhece. Por isso que você precisa conhecer a palavra, para você não ser enganado. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Você tem preguiça de ler a Bíblia, meu irmão. Você só pensa em comer, beber, dormir e trabalhar. Só pensa em comer, beber, dormir e trabalhar. Não tira tempo para Deus. Não tira tempo para estudar. Vou participar de um estudo bíblico na igreja com o pastor. Pastor, eu quero aprender a palavra de Deus. O Senhor me ensina para mim, dá um estudo bíblico para mim. Porque eu não quero ser enganado pelos falsos profetas. Os falsos profetas são esses aí, irmãos. Eles não acreditam que isso aqui é verdade. Aí eles fazem por quê? Por dinheiro, porque dá dinheiro, irmãos. E às vezes apronta aí, torra o filme da obra de Deus, né? Fico escandalizando a obra de Deus, né? Mas eu quero dizer que Deus é bem real. Deus, ele é bem real e verdadeiro, né? E esses que estão brincando com as coisas de Deus, logo logo está chegando a conta. Vai chegar a conta para você pagar, pode ter certeza disso. Vai chegar a conta para pagar. Deus vai dizer, foi bom? Aproveitou? Está aqui a conta. Vamos conversar? Aproveitou bastante? Agora chegou o momento do acerto. Agora nós vamos acertar as contas, eu e tu. Foi bom enquanto durou, aproveitou bastante? Agora chegou o momento do acerto. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Oramás, suricantaramás. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai chegar esse dia, meu irmão, e você vai se arrepender porque você não deu crédito à palavra de Deus. Vai chegar esse dia na tua vida e você vai se arrepender porque você nunca se converteu de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Oramás, suricantaramás. Vai chegar um momento que você vai se arrepender. Por que eu brinquei de fazer a obra de Deus? Porque eu brinquei com esse Deus? Porque eu brinquei com esse Senhor? Vai chegar um momento, meu irmão, olha aqui, vai chegar um momento que Deus vai te cobrar. Vai chegar um momento que a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida. Eu falo pelo Espírito de Deus, não na minha vontade, não no meu querer, mas vai chegar um tempo que a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida, que o acerto de contas vai chegar, e você vai se arrepender por todo o tempo que você desperdiçou, por todo o tempo valoroso e precioso que o Senhor te deu, e você desprezou, na lama, na podridão, achando que adultério é futuro, achando que fornicação é futuro, achando que bebedeiras alcoólicas é futuro, achando que idolatria é futuro, achando que homossexualismo é futuro, achando que lesbianismo é futuro, achando que a festa da carne é futuro. Você vai se arrepender, vai dizer, meu Deus, por que eu nunca te dei ouvido? Por que eu sempre achei justificativas e argumentos? Senhor, eu sempre olhei para procurar pecado na vida do teu profeta da verdade, para mim não ter que dar crédito para a palavra que você falava na boca dele. E hoje é assim, hoje o diabo faz você olhar, hoje o diabo faz você olhar pecado na vida do pregador, faz você olhar erro na vida do pregador, faz você olhar falha na vida do pregador, faz você achar pecado na vida do pregador, para você não ter que dar crédito à palavra, para você não ter que mudar. Oh, glória a Deus, aleluia.
Oramas, suricantaramas, para você não ter que se converter, para você não ter que mudar de vida. Ouça a voz do Espírito de Deus, enquanto você está vivo, respirando e ouvindo essa mensagem. Não espere o pior acontecer. Não espere que o teu último momento não seja num leito de um hospital. Não espere que o teu último momento seja numa situação ruim. Ouça a voz de Deus falando contigo. Amém? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O teu interesse tem que ser em ser um verdadeiro cristão, em amar, em se negar, e não ter egoísmo na sua vida. Pensar no teu próximo, se importar com o teu próximo. Ame, procure agora. Como eu publiquei ainda hoje no Facebook, não adianta levar flores numa sepultura. Não adianta conversar com a sepultura. Não adianta querer se importar naquele momento, a pessoa já não pode ouvir mais. Ela não está mais ali. Ela já foi recolhida, ali está apenas a sua matéria. Ou ela está no Hades, ou no seio de Abraão. Ali só está a matéria e quem está do outro lado não pode ouvir. Não há contato com nós. Não adianta você levar flores na sepultura. Não adianta você chorar em cima de um caixão. Não adianta você lamentar em cima de uma sepultura. Leve homenagens agora para quem você ama. Valorize agora, procure agora, ame agora, se importe agora. Queira estar com essa pessoa agora. É agora o momento, é em vida, na morte não adianta mais. Lá já está só matéria, lá no cemitério são só matérias de pessoas que viveram. É um lugar onde, né, se fez cemitério para poder guardar a matéria dos que já viveram e se foram. Lá não tem vida mais, lá não há mais vida. Lá não há mais conhecimento, não há mais sabedoria, não há mais sentimentos. Tudo pereceu. O momento é agora de você fazer o certo, é agora. O momento de você fazer o correto é agora. É agora a sua oportunidade. Meu Deus, deu 8 horas. Amém, amados? Eu vou encerrar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Oi? Tá bom, vou tocar o áudio que vou encerrar aqui em nome de Jesus. Ainda bem que eu acho que não tem programação depois, mas deixa eu ver aqui rapidinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde é que tá o áudio? Tá, Rosa Camargo. Esse aqui? Boa noite, pastor. Meu nome é Rosa Camargo. Gostaria de mandar uma boa noite para minha esposa Loir Camargo. Amor, saiu a tua resposta do juiz. É o último áudio que tem da Rosa Camargo aqui. Tô tocando. A minha vida igual ali do seu Maico. Fica bem com Deus. Aqui a gente tá todo mundo bem. Com muita saudade de ti, crendo na nossa vitória. Eu te amo muito. Tá bom, meu amor? Vamos ver o que vai acontecer, como amanhã é sábado. Milhões de beijos, aquele abraço bem apertado. Eu espero, meu amor, ansiosa. Amém, glória a Deus. Elisângela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra. Mas isso aqui eu já tinha tocado. Pastor, que Elisângela, mãe do Maico, Valentim Pecan 4. Ah, tá, não, isso aqui não. Paz, pastor, que Elisângela, mãe do Maico, Valentim Pecan 4, B8. Filho, a mãe está com saudade. Domingo estamos aí. Estamos no aguardo da nossa notícia, tá? Confie em Deus. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? A Luciana vai aí falar contigo. Fica tranquilo, tá? A mãe te ama. Beijo. Glória a Deus, né? Foi dando liberdade pro Espírito Santo de Deus. Foi dando liberdade pro Espírito Santo de Deus e nem vi a hora passar. Qual o nome? Raquel Souza. Glória a Deus. Irmãos, vocês procurem mandar o áudio no horário, irmãos. Senão vocês me enforcam aqui no meu horário também. Eu tomo um puxãozinho de orelha.
Tá bom, irmãos? Pro Laurida em nome 2, de Jesus. D. Oi, amor. Passando para te desejar uma boa tarde, dizer que a gente tá bem. Hoje de manhã eu não consegui te mandar áudio na rádio, perdi o horário da programação. Mas tô te mandando agora, tá, amor? Beijo, te amo muito. A gente tava colocando os gases aqui, tá? Tchau, te amo. Amém, irmãos? A partir de semana que vem, irmãos, o horário, né? Preste atenção aí. Programação Vencendo a Graça, quarta-feira e sexta-feira, das 6 da tarde às 8 da noite. Mas os áudios é 6h30, irmãos, tá bom? Os áudios chegarem após, nós não iremos tocar mais. Então a gente sempre pede que vocês se organizem em nome do Senhor Jesus Cristo. Áudio, programação Vencendo a Graça com o evangelista Marionei, missionária Vanessa, né? Toda quarta-feira, sexta-feira, das 6 da tarde às 8 da noite, mas é 6h30 o horário que começa a tocar os áudios. Tá bom, irmãos? Então vocês já se organizem. Em nome de Jesus, oramos e encerramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oramos a Ti em nome de Jesus. Te agradecemos a palavra. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade. Pai, abençoa, Senhor, essa rádio. Abençoa os ouvintes. Abençoa a vida do pastor Marcos Roque, a sua família. Abençoa todos nós, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão. Perdoando, Senhor, os nossos pecados. Perdoando, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros e as nossas imperfeições. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende todo o mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos leve, Pai, em segurança até o nosso lar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado a todos, né, pelo carinho, né, se inscreva no nosso canal, procure sempre o canal, se já está assistindo o canal, já faça, né, já se inscreva abaixo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, né, peça para os seus contatos, seus conhecidos, seus irmãos em Cristo, também, né, se inscreverem, nos ajudarem, nos darem uma força, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Marcos Roque, me perdoa aqui, o horário passou uns minutinhos, né, muito obrigado a todos, eu agradeço de coração, obrigado, gratidão é a palavra no encerramento, a todos, gratidão. Vou estar orando por todos nesse domingo no monte. Vamos buscar a Deus. E lembre, irmãos, me protege e me cubra com suas orações. Amém? Eu preciso muito mesmo. É de coração nós, né? Minha esposa, nós precisamos muito da oração. Porque quando eu prego umas verdades assim, irmão, você não sabe o que vem depois. O que eu passo às vezes. Então preciso da ajuda de vocês. Porque eu não vou me corromper nunca sendo falso. Eu sempre vou ser sincero, né? Sincero, honesto, vou ter caráter e falar sempre a verdade, amém? Porque Deus me levantou para isso, né? Eu não vou ser, que nem eu falei, aquilo que eu não sou, amém? Eu sou o que Deus me faz eu ser, amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, tenham todos um ótimo final de semana, até quarta-feira que vem às 6 horas da tarde. Forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.